muito boa tarde, muito boa noite. Muito bem-vindo, né, ao nosso canal do Instagram, ao nosso também podcast. E também muito feliz que a gente vai ter o prazer de receber a nossa grande jornalista, que eu tenho muita admiração por ela, que eu acompanho o trabalho dela e para mim também é felicidade tê-la aqui no nosso momento para conversar, bater um papo sobre jornalismo. A nossa grande jornalista que já está aqui entrando na sala. Dá um abraço para o médico, nosso médico aí, Sérgio Rafael, grande médico, a galera que vai entrando para abraço. A Jocasta que já está aqui, a gente já vai começar aqui o nosso bate-papo, já botar ela aqui na sala, para a gente começar a nossa conversa aqui. Espera aqui só um instante para a gente. Já desde já agradecer você que quiser fazer perguntas, né? A gente está preparado com as perguntas para a jornalista Jocasta, né? Muito feliz que ela está aqui nos prestigiando, né? Com esse bate-papo. Oi, Carlos, tudo bem? Oi. Boa noite. Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Bem-vindo aqui, né? Muito prazer conversar com você, Jocasta. Igualmente. Ai, Padre Watson, um abraço para ele. Pessoal aí da juventude, também da Arquidiocese. Gente boa. Bom, um grande abraço para quem está nos acompanhando. Assim, a gente tem bastante pergunta, né? A gente vai tentar fazer de acordo com o tempo que a gente tem aqui. E a gente vai entrar aqui em alguns assuntos aqui do que a gente vem acompanhando da carreira da Jocasta, para que o público que está nos acompanhando possa conhecer mais um pouquinho, né? Eu queria que você começasse, Jocasta, falando assim um pouquinho do porquê esse desejo, né, de ser jornalista, né? O que é que te motivou a seguir esse caminho, né, do jornalismo, né? Eu acho que assim como outras profissões, a gente na trajetória, principalmente do ensino médio, né, algumas características se sobressaem. E assim, eu adorava fazer trabalho em grupo, apresentação e aquela coisa, né? Então, também gostava muito de leitura, redação e acredito, né, que o caminho foi esse, mais ou menos, né? Foi o jornalismo. Não tinha assim um ídolo, sabe? Ah, essa pessoa aqui, essa figura aqui, tem, vamos dizer assim, como ídolo no jornalismo, então é esse caminho que eu vou seguir. Não, acho que foi muito mais no sentido, Carlos, de interesse particular mesmo e também de personalidade, né? De algo que eu me identificava realmente. Grande abraço aí. Um abraço aí pro Léo Capibaribe. E, Léo, Grande assessor, topíssimo, viu? trabalhei com Doutor ele lá Ayrton também entrando. na prefeitura de Fortaleza, muitos anos atrás. Acho que ele se lembra de mim, era estagiário na época, né? Grande abraço para ele, para quem está nos acompanhando aí. E assim, né, Jocasta? A gente se conheceu, eu conheço você há muito tempo atrás, né? Tempo da Igreja Católica, né? Desde cedo, né? Você participava da igreja, eu me lembro. Você se lembra, né? São Benedito, né, que a gente participava junto? Isso, sim. Lembro com os sacramentinhos ali no centro. Isso. Eu me lembro que eu fazia parte do grupo da Pastoral da Juventude, e a gente fazia aqueles comentários da missa, né? E você e sua irmã, que eu me lembro, faziam aquela parte acompanhando o padre, né? Magalhães, na época. Grande padre Magalhães. Isso, como os coroinhas, eu e Jordana. Padre Magalhães ainda segue firme lá, viu? Eu gosto muito dele. Um dia desse eu vi ele no centro. Aí você começou, assim, na Igreja Católica, né? Então, nos meios de comunicação católica, você acabou também indo para um meio de comunicação que é muito importante, que já existe há muitos anos, que é a FM Dom Bosco, né? O grupo de comunicação Dom Bosco faz esse programa importante que é Informativo Dom Bosco. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Você vive uma coisa que você gosta, porque além do jornalismo, é a religião, a católica, né? Como é que é viver essa experiência nesses anos todos que você se encaixou nesse projeto, né? E vem dando tudo certo para você, né? Assim, eu vou falar um pouco antes da Dom Bosco, certo? Para quem me conhece, enfim, desde pastorais, de grupos e movimentos, sabe que eu também trabalhei
no Centro de Pastoral da Arquidiocese de Fortaleza, onde tive uma grata experiência assim, junto com o Padre Lino também, na agência de notícias Esperança, a Note, junto com a Jeane, o Vladimir, toda aquela turma boa. E essa experiência mais, vamos dizer assim, de um jornalismo pastoral, de um jornalismo comunitário, acredito que foi uma base bem sólida, assim, para o resto da minha carreira, até os dias de hoje. E a oportunidade chegou ainda quando eu estava cursando a graduação de fazer um estágio na Dom Bosco, que na época não tinha essa parte do jornalismo. A Dom Bosco, ela era muito mais, vamos dizer assim, pastoral, oracional, musical, do que uma emissora que de fato tivesse um espaço dedicado ao jornalismo. Quando eu cheguei, então, nós abrimos esse espaço junto com a equipe e foi assim que o jornalismo se fortaleceu na FM Dom Bosco, né? No tempo que eu escutava Dom Bosco, que eu participava dos grupos católicos, eu me lembro muito bem, né, que eu seguia com ele, o Claudenberg Neves, né, o Jurandir Villanova, esse pessoal todo antecedeu essa época de você do jornalismo, né, era como você falou, uma coisa mais musical, uma coisa mais com as informações ali da igreja, mas não tinha esse papel, você realmente veio e deu essa cara nova, né, na emissora, né? Trouxe uma. É até interessante, Carlos, para quem está chegando agora na live, e o Ataíde também entrou agora, a Neve Araújo também. A Dom Bosco, ela primeiramente foi uma emissora comunitária, né? Existe uma distinção entre uma rádio comunitária, ela tem uma abrangência bem menor, se comparada às emissoras oficiais, FMs e AMs, e depois, sim, ela conseguiu a concessão pública como um FM educativa. Então, a Dom Bosco é uma rádio educativa, e isso já há 18 anos, né? Mas antes ela começou como comunitário, né? Bacana. Agora sim, eu queria falar um pouco assim, algumas experiências que você teve sobre entrevistas, né? Eu me lembro que uma vez você entrevistou foi em parceria com outros jornalistas, você entrevistou a Dilma Rousseff, né? Foi um momento importante. Uhum. Já entrevistou Roberto Cláudio, já entrevistou Camilo Santana, já entrevistou as grandes autoridades também do Ceará, você já acabou entrevistando, porque é a sua profissão, né? E de informar. Mas dessas pessoas importantes aí que você entrevistou, eu queria saber, assim, qual foi a emoção, né? Como é que você se sentiu entrevistando essas pessoas? Essa pergunta eu faço para quem está nos acompanhando, porque também a gente tem essa versão podcast, quem está nos ouvindo também, tem essa curiosidade de saber como é que você faz, porque você é profissional, mas também é um ser humano e também tem a emoção de entrevistar certas pessoas. Você se sente, como é que você se sentiu entrevistando algumas autoridades, assim, quem foi mais importante, assim, que você teve aquele mais nervosismo, né, de entrevistar? Dentro do jornalismo, né? Antes eu quero mandar aqui um abraço para o Ricardo, toda a equipe boa lá da RB Clean, a Georgia Carla também aqui participando com a gente. Existem vários formatos, né? Você sabe, dentro do jornalismo. Tem entrevista, tem debate, tem a reportagem, né? Tem a própria notícia, que é o fato tal e qual. E para se preparar para qualquer entrevista, seja com uma celebridade, com uma autoridade, com uma pessoa da comunidade, enfim, a gente tem que estar bem preparado para isso. A rotina do dia a dia, do fazer jornalístico, ela já nos prepara, porque nada é melhor do que a prática, né? O exercício da prática diária, isso vai nos deixando assim mais embasados nesse sentido, né? Mas essas figuras que você citou, por exemplo, no caso da ex-presidente Dilma Rousseff, na época, tanto eu quanto o Paulo Oliveira, nós entrevistamos. Foi uma solicitação da própria presidência da República, na época. Abraço aí, beijo para Adriano Ribeiro. Faz parte aí da minha história, assim, demais. Sou muito grata por ele. E nessa época da entrevista com a Dilma, a gente foi convidado, né? Então, a Dom Bosco foi uma das emissoras convidadas, dividindo com a Verdes Mares essa entrevista, né? Tínhamos aí, acho que 2 ou 3 perguntas que poderiam ser feitas, e a gente se preparamos as perguntas, né, com base no que estava acontecendo no momento no país.
né? E foi uma experiência boa, assim como outras figuras políticas, outras autoridades, outras celebridades. Eu acho que tudo o segredo é você se preparar bem, você conhecer com quem você está falando, você saber um pouco da história daquela pessoa. E é claro, durante uma entrevista você deve questionar aquilo que interessa ao povo. Não é um questionamento seu particular da Jocasta, é um questionamento que interessa ao público, né? Com Eu diria certeza. que o jornalismo, ele é a grande ponte, tem que ser essa ponte de serviço entre o poder público, entre entidades, órgãos e a população. Com certeza. Agora sim, você participou muito tempo também do Evangelizar no Bosco, né, com o padre Manzotti, né, aquelas coberturas gigantescas que tinha na Praia de Iracema, que reunia, às vezes, chegava a 1 milhão de pessoas, né, e você teve É, ali, aquilo assusta mais do que entrevistar presidente, viu? Quero pronto, dizer. era isso que eu ia perguntar, realmente, porque você estava ali no meio da multidão e estava no contato com o público, né, e sentindo a emoção que o público está sentindo, né, É de muita ser energia. fã do Padre Manzotti, também de seguir as coisas de Deus também, mas fala um pouquinho dessa experiência, já começou a falar, mas queria que você falasse mais um pouco aí, só para quem está nos ouvindo aqui, vendo, sentir como é o trabalho do jornalista, né? Sim, um abraço aí para o Jean Serpa, para a Séfora também entrando aqui, interagindo com a gente. Então, essa experiência de organizar um mega evento como o Evangelizar, que começou numa parceria do padre Reginaldo Manzotti com a FM Dom Bosco, na capital cearense. Grande responsabilidade, né? Porque é uma emissora que, como eu já falei, começou comunitária, de porte pequeno, não pertence a nenhum conglomerado e tal. E foi um grande desafio e nós conseguimos. E assim, lidar com aquele público gigantesco de 1 milhão de pessoas ali na Terra da Praia de Iracema. Então, quando você sobe no palco e vê todas aquelas pessoas e as pessoas falando teu nome, né? Uma responsabilidade imensa, muito grande de comunicar com o público. E foi muito bom, foi muito positivo, né? Ter a oportunidade também de conhecer o padre, né? Que é uma grande figura pública, né? Tem uma responsabilidade também imensa aí na questão do evangelho, né? Faz esse trabalho missionário muito bem. E eu vou até antecipar aqui, vem novidade aí próxima semana pela FM Dom Bosco. Não vou dizer o que que é, se acompanhe na rede social, no Instagram, segue aí, @FM Dom Bosco, tem novidade boa. Falando de Padre Reginaldo Mazotti, vou logo adiantar. Olha, o Manzotti é uma figura realmente muito inteligente, eu gosto muito de ouvir ele. Eu estava vendo ele hoje no Morning Show, na Jovem Pan, ele fez uma entrevista bacana, colocando Uhum. da vida dele, né? Eu acho um comunicador excepcional. Eu acho que grande comunicador. Um abraço aí pro Francisco Neto, meu irmão, a Cefra, que é minha prima, né? E o Jean Cefra, que é um dos ouvintes lá do nosso antigo programa na arquibancada de futebol. A Todos aí. dona Socorro também, viu, Carlos, direto de São Paulo. Beijo para a Socorro, senhora, dona Socorro. né, de Socorro. Grande abraço. Agora, Jocasta, eu soube aí, né? Eu vi um pouco que você ganhou alguns prêmios, né? De alguns trabalhos jornalísticos. Um deles foi esse Uhum. Filhos do Coração, né? Que essa categoria de radiojornalismo, uma reportagem que você fez que fala da adoção, né? Como é que foi essa Isso, reportagem? foi um projeto do Ministério Público, existe esse projeto atualmente, né? Então, era encabeçado, eu não sei agora se ainda mantém ele como coordenador, que é o doutor Dairton, lá no Ministério Público do Ceará. Um abraço aqui para a nossa colega Babi, a Bárbara Danteias, lá da Assembleia Legislativa. Então, esse projeto, ele visa, Carlos, uma atuação muito importante do MP no sentido de viabilizar as gestantes futuras, né? Pessoas que estão na gestação, né? Mulheres que estão na gestação e que não desejam ser mães, mas elas querem doar o bebê, doar o filho, né? Então, assim, esse procedimento, para quem não sabe, ele não se enquadra como um crime. Por quê? Porque é todo legalizado, né? Tem toda uma importância. O Ministério acompanha a gestação daquela mulher, faz todo um acompanhamento de excelência. E
nós optamos por fazer isso tendo em vista algumas situações na sociedade que muitas crianças acabam abandonadas, né? E através desse projeto que o MP, junto com outros órgãos, né, encabeça aí, as crianças têm uma oportunidade, né? E essa mulher, ela não vai sofrer uma penalidade, né? Então, e do outro lado, quem recebe também, né? Que é a mãe, que é a família adotiva, o pai adotivo, que tem a alegria de receber no seu lar aquela criança. Então, assim, tem esses dois lados da história, né? Aquela mulher que ficou gestante, mas não deseja prosseguir, não deseja seguir a maternidade. E do outro lado, a família que deseja, de forma ansiosa, muitas vezes, ter um filho. Então, a gente fez aí essa matéria bem bacana, mostrando esse projeto do MP e conseguimos aí alcançar o prêmio de jornalismo do Ministério Público, né? Muito bem, a Babi Dantena é jornalista competentíssima, concordo com a Jocasta. Eu conheço a Davi foi Jocasta, minha colega lá na foi Band colega, News, na foi minha mesmo. passagem pela Band News, Eu ia até, trabalhamos juntas lá. eu ia até falar sobre essa, na próxima pergunta, sobre essa questão da sua passagem sobre a Band News, mas essa questão da competência eu concordo, a Jocasta, conheci ele dela praticamente desde criança, a Jocasta, né? Ela é uma menina que surgiu e cresceu e conseguiu conquistar seu espaço, e esse trabalho que você falou aí dessa reportagem que foi premiada é muito importante. Eu acho que o jornalismo ainda resiste com esse papel de informar, de trazer informações que às vezes estão escondidas, que ninguém vê, né? Grandes reportagens que a gente acompanha aí, documentários, né? Eu vejo muita agência pública, né, de notícias, traz muitos documentários, muitas matérias importantes. Tem muito jornalismo importante, né? Eu gosto muito do The Intercept e outros meios de comunicação que trazem informações que às vezes a gente tem que buscar, porque não está na mídia convencional, né? Às Não, vezes, não é evidenciado, não tem um espaço de evidência, não ocupa grandes manchetes, né, em grandes jornais, mas assim que transformam, são pautas que transformam a vida de muitas pessoas, com certeza. Um abraço para a amada Eugênia Nogueira, nossa colunista, o Alexandre, o Wagner também aqui participando. só personalidades, só pessoas que acompanham a Jocasta, colegas dela, e que trazem para o nosso público também essa grande audiência de você. Agora sim, eu queria que você falasse, Jocasta, um pouquinho dessa sua experiência, né? Tribuna Band News, Rádio Verdes Mar 810, como foi trabalhar nesses locais, né? Nessas emissoras, como é que foi essa sua passagem. Inclusive meu irmão, que é o Francisco Neto, está acompanhando, quando eu falei que ele ia entrevistar, ele perguntou sobre isso, a sua passagem. Ela está na tribuna Band News ainda, porque ele mora em São Paulo, né? Ele não acompanha Sim, muito. Eu disse, sim. não, eu acho que ela não está lá mais ainda, mas agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua história nesses veículos de comunicação, né? Importantes, né? Esses dois veículos, né? Sim, foi uma grande experiência, marcou muito a minha trajetória no jornalismo. Eu já tenho mais de 10 anos de atuação, apesar de ser bem jovem. Então, Parece gente, quando a Band News veio para Fortaleza, eu recebi um convite da coordenadora, a Dina Sampaio. Beijo para a Dina. E, assim, foi um convite que realmente transformou a minha história dentro do jornalismo, porque você lidar com uma equipe a nível nacional, você passar um mês treinando ali e a pessoa que está te treinando é o Barão. Nossa, ter a oportunidade de conhecer, de trabalhar ao lado do Boechat, como eu tive, um grande ícone para a gente no jornalismo, isso não tem nem como mensurar, sabe? Projeta também o profissional a nível nacional, tem um peso, porque quantas matérias a gente fez por lá, e são amigos que eu trago, que eu levo até hoje, né? Foi uma experiência, assim, muito bacana, assim, matérias investigativas, a Band News, ela trabalha com o hard news, que a gente chama, né? Abraço aí pro Rafael, pro Marcelo, querido também. E Grande Marcelo, abraço. nessa tarefa árdua, né, de trazer a notícia, apurar, sabe, assim, eles têm muita responsabilidade, assim, o veículo Band News como um todo
tem muita responsabilidade na apuração dos fatos, e eu me orgulho de ter aprendido bastante com todos ali. E assim, eles têm eu posso dizer assim, um cuidado, né, com a notícia, que a gente observa que nem todos os veículos, infelizmente, não têm, né, esse cuidado. E eu aprendi muito nessa casa, e agradeço a todos aí, né, por estarem nessa minha bagagem. É uma experiência muito bacana. Você falou Boixá, Barão, né? O Boixá eu acompanhava ele todas as manhãs. Eu acho que por volta de 6h30 da manhã ele entrava com um comentário muito bom. Eu ia trabalhar de manhãzinha escutando ele. Eu acho que foi uma grande perda do jornalismo da gente, Com né? certeza. Tanto ele como o Paulo Henrique Amorim, grandes jornalistas que nos deixaram recentemente, né? Agora sim, Jocasta, você, né, uma mulher que conquistou seu espaço aí nos veículos de comunicação, no jornalismo, né, em si, eu tenho entrevistado ultimamente muitas mulheres, mais no jornalismo esportivo, que era que eu atuo mais, né? Algumas de São Paulo, Curitiba, muitas de Fortaleza, algumas que estão crescendo muito no jornalismo, né, no jornalismo esportivo, e você conquistou seu espaço. Você acha que já as mulheres já chegaram no local que queriam chegar no topo, ou ainda tem mais espaço para chegar, ainda pode conquistar mais? Como é que você vê essa questão? Eu acredito, assim, Carlos, eu acredito que ainda há muito para conquistar. É lógico que, assim, essa trajetória, vamos dizer assim, de 20 anos para cá, foi muito decisiva no sentido de colocar a mulher de igual para igual com o jornalista homem, né? E, de fato, revelar que tem o mesmo profissionalismo, tem a mesma dedicação, tem a mesma força, a mesma garra, né? No sentido de coordenar, né? Quando estive na Band News, era o chefe de produção, então, assim, coordenei grandes do jornalismo, como o colega Donato Albuquerque também. Então, assim, assumir cargos de chefia, hoje você vê isso com mais frequência, sendo desempenhado por mulheres. E acredito que o nosso espaço está aí, a gente tem que galgar mesmo, tem que buscar, tem que conquistar, e tudo se revela através de um bom trabalho. Um abraço aqui para o nosso colega, o Jaque de Moura, também, que é jornalista. O Wellington Silva, é um outro primo meu, né? E o Viva a Vida Psiquiatria, sucesso, a É o galera doutor acompanha. Maírton, psiquiatra, gente boa. Doutor Maírto, um grande abraço, doutor Maírto. Agora você é uma estudiosa, né, de comunicação, Jocasta. Tem um foco aí na educomunicação, né? Eu queria que você explicasse Isso. um pouquinho onde é que se encaixa esse campo prático teórico, né, no nosso dia a dia, né? Porque eu já acompanho há muito tempo, né? E vejo sempre você falar sobre a educomunicação, e às vezes a gente que é leigo de fora não entende um pouco o que é que significa, no dia a dia acontece a prática da educomunicação, como é que funciona, né, em si. Uhum. Então, Carlos, a educomunicação, ela nasce de uma maneira emergente entre outros dois campos, que é a própria comunicação e a própria educação, né? Que são outras ciências que pesquisam áreas distintas. E a educomunicação, ela vem com essa proposta, eu diria que ela trabalha muito forte a questão da cidadania, do exercício da cidadania, do protagonismo juvenil. Isso é muito presente quando a gente fala em educomunicação, e é algo que pode ser trabalhado não somente no espaço físico escolar, mas você pode trabalhar a educomunicação em várias frentes, eu diria dessa forma. No ambiente de trabalho, você pode ter uma proposta educomunicativa, em outros ambientes também. A gente tem muitas experiências aqui no Brasil, principalmente no eixo ali São Paulo, descendo um pouquinho mais Curitiba. Aqui no Ceará também, escolas que já trabalham com práticas educomunicativas. Inclusive, eu estou terminando uma especialização no IFCE de Calcaia, e nessa área de estudo das ciências humanas, ensino de ciências humanas, e a gente conversa também um pouco sobre essas práticas em algumas escolas públicas, né, que pretendem reacender o protagonismo juvenil através do conhecimento de práticas
da comunicação. Existe algo chamado, Carlos, não sei se vocês já ouviram, chamado ecossistema comunicativo. O ecossistema comunicativo, ele é algo que surge quase que naturalmente. E a educomunicação, ela vem justamente com as práticas que a gente chama para dar força àquilo que já está ali, presente no ambiente de alguma forma. É um estudante que, de repente, tem uma habilidade com as redes sociais, com as mídias digitais, e que pode desenvolver um projeto que vá além dos muros da escola. No ambiente de trabalho também há alguma ideia ali que pode surgir, que vai interagir com aquelas pessoas, com os atores daquele meio. E a educomunicação, como eu falei, ela tem muita vertente aí no contexto e nas teorias da cidadania e também ligada à juventude. Quando eu estudava, eu estudei até em escola pública e a gente tinha muita questão dos fanzines, dos jornalzinhos, a gente trabalhava as rádios, inclusive aquelas rádios dentro da própria escola, nas caixinhas de som, nos intervalos da escola. Então a gente trabalhava, não sei se tem alguma coisa a ver isso aí, essa questão. A gente também trabalhava, ia de sala em sala, explicar sobre a questão da carteira estudantil, tinha a questão do Grêmio, tinha toda uma questão, envolvia o jovem em relação os jogos escolares, né? Tinha toda uma tentativa de incluir os jovens em relação à informação, também um pouco naquela época não tinha as redes sociais que tem hoje, né? Era diferente, né? Nossa época era tudo... E esse contexto da educomunicação, ele nasce principalmente na América Latina, e aí aqui no Brasil, quem colaborou muito para esse estudo foi o professor Ismar Soares, então quem tiver interesse também, ele é da USP, e por coincidência, as Irmãs Salesianas, né, da qual eu faço parte no sentido de ser uma colaboradora de uma instituição salesiana. Até aqui mandar um abraço para o Brendo, ele que é seminarista salesiano, está aqui com a gente também. Então, assim, é uma seara, inclusive a USP, a Universidade de São Paulo, abriu, há poucos anos atrás, uma graduação em educomunicação. Então, são formados profissionais educomunicadores, que podem atuar, como eu já falei, não somente em espaços educativos tradicionais, como escolas, mas em outros ambientes também. Grande iniciativa, né? Agora sim, nos meios de comunicação atuais, né, a informação não se reduz, no caso, só a TV e ao rádio, né? A gente está vendo aí, e ao impresso também, né? Que inclusive acabou, né? O Jornal Diário do Nordeste impresso, mas também a gente vê que as redes sociais, os sites, podcasts, todo mundo está virando aí um produtor de conteúdo, né? E como é que você, como jornalista, faz para separar essa questão da notícia, do achismo, né? Porque as redes sociais estão inundadas de notícias, de portais, de sites, de podcasts, e o pessoal fica sem saber como é que se informa da maneira correta. Assim, você tem um ponto de vista em relação a isso? Eu vejo isso como uma oportunidade do jornalismo se fortalecer ainda mais. Eu acredito que essas multiplataformas, né? Esses dias eu estava participando de um evento lá de Florianópolis, na área da educomunicação, e o primeiro palestrante que abriu, não vou recordar o nome dele aqui, mas era um palestrante da Espanha, e um grande professor, um grande estudioso da área da educomunicação, e ele dizia, ele usava o termo multitelas. Nós estamos vivendo a era das multitelas. Eu tenho aqui o iPhone, eu tenho aqui o Android, eu tenho aqui à mão o notebook, eu tenho a tela da própria TV, enfim, eu tenho aparelhos aqui onde eu posso estar conectada de diversas formas e com vários conteúdos à minha disposição. Né? Então, assim, eu acredito que os veículos chamados tradicionais, como você já citou aí, rádio, TV, impresso que está assumindo, há uma tendência não só de migração, mas de apropriação e da presença de tais veículos nessas plataformas. Eu acredito que o próprio rádio está mais atual do que nunca, né? É um veículo que tem uma força assim, imensa, porque ele é muito imediato, sabe? A notícia pode estar acontecendo, alguém entra pelo telefone e já relata o que está acontecendo ali.
o rádio é isso, ele é muito dinâmico. Eu até diria, ousaria dizer que o rádio não vai morrer, nunca. Porque tem essa dinamicidade, né? Eu É o posso ra- estar dirigindo, estar ouvindo rádio, eu posso estar fazendo N coisas, estar ouvindo rádio. Isso não acontece com o vídeo, né? Não acontece com o vídeo. Eu preciso de atenção para estar ligada ali, né? E é como eu é te o- disse, eu acho que é uma tendência essa coisa da multitelas e cada vez mais isso se multiplicar, principalmente na vida de crianças e adolescentes. Aí a gente tem que fazer um alerta. Eu também faço parte aí, agora como ouvinte, do laboratório da UFC, o GRIN, o Lab GRIN, e que estuda, né, que pesquisa a questão da relação mídia, infância, consumo, né? E a gente precisa também chamar atenção para isso quando a gente fala em multitelas, em multimeios, né, multiplataformas. Abraço para o meu amigo Fábio, lá do Rio de Janeiro, Fábio Vital. Um beijo para você. grande abraço, Fábio Vital. Essa questão de multitelas é onde a gente vê. Às vezes eu estou aqui escrevendo, às vezes eu estou vendo na TV futebol, estou vendo aqui no outro celular o Big Brother, sei lá o quê. É tanta coisa que a gente fica vendo ao mesmo tempo, que e às vezes é vendo no Twitter, e às vezes a gente fica perdido em tanta informação. Às vezes o livro está perto da nossa mão para a gente ler, a gente fica com tanta coisa que a gente... Eu estou com os Uhum. três livros ali para ler, mas estou tentando sair um pouco, ficar offline, né? Como o pessoal fala hoje, offline, e está mais difícil, né? Agora, hoje a gente também tem essa questão do fake news, né, Jocasta? Tem sido uma pauta nos últimos anos. Como é que a gente faz para parar essas notícias falsas? Principalmente agora, no tempo da pandemia, né? Que é tão complicado a gente viver nessa questão da desinformação, né? Isso. Sendo bem sincera, estava aqui, enquanto você falava isso, me veio aqui um insight aqui. O fake news, ele sempre existiu, sabe, Carlos? Ele tomou outras proporções com o advento da tecnologia, com o advento da internet. Que é fake news, notícia falsa? Se a gente pegar, assim, bem no, vamos dizer assim, na raiz da coisa, não passa de uma fofoca. A fofoca é algo inventado, ela não é o real. Então vamos parar para pensar aqui, quando surgiu a fofoca, né? A fofoca é antiga, né? A gente quando diz assim, fala de fofoca, lembra logo daquelas senhorinhas na calçada e tal. Então, assim, com toda essa exposição que existe hoje, toda essa facilidade em você produzir o conteúdo, tem facilidade também dessa fofoca, dessa fake, entrar nesses meios, né? E daí sim a importância do jornalismo, mais uma vez, por isso que eu acredito que essa é a grande oportunidade do jornalismo, é se mostrar para que veio, para que existe, que é justamente a checagem dos fatos, a apuração dos fatos e, é claro, oferecer para o público uma boa reportagem, um bom conteúdo apurado, que a pessoa tem credibilidade ali, onde ela vai acessar, seja na internet, seja no rádio, na TV, ela vai poder confiar. Esse é o X da questão, assim, quando a gente fala de fake news. E o desafio, eu nem diria desafio, porque o jornalismo, o grande papel dele é justamente esse, é trabalhar com a verdade, com a imparcialidade, se bem que a imparcialidade talvez, enfim, né, deixa É aí pra difícil, lá, né? porque é meio polêmico falar disso, mas assim, esse é o grande papel do jornalismo, é trazer o fato, né, então, não tem fake news para o jornalismo, não existe fake news, ele está ali para combater, o exercício do jornalismo é no combate à fake news, né? E outra coisa, quem faz fake news é porque ou desconhece ou tem muito tempo para ficar fofocando, né? É verdade. Agora sim, vou mandar um abraço para o Roberto Martim, que está entrando aí, acompanhando a gente. Essa- Roberta. Roberta Martim, né? Quer dizer, grande abraço. Agora, Jocasta, assim, a gente está vendo essa questão, negacionismo e cientificismo, né? Como é que você acabou de falar, essa questão de passar credibilidade ao público, né? Muitas vezes o público se informa ali pelo WhatsApp lá do tiozão, Uhum. da tia, dos avós, sei lá. Então, às vezes ele O se grupo informa, ó, da aqui, família, né? ele chega aqui e mostra, aqui, Jocasta, tá aqui, ó, essa informação aqui.
ele mostra como se fosse verdadeiro e você dizer, não, vamos... A gente, que é jornalista, vai checar e algumas pessoas mais esclarecidas vão checar, mas a maioria não, vai compartilhar para outras pessoas. Aí como é que essa velocidade do jornalismo consegue mudar isso? Um abraço aqui para a dona Silvia também entrando aqui na nossa conversa, na nossa live. Sobre isso, sobre o que circula de conteúdo, né? Que você falou, negacionismo, cientificismo, enfim. A gente tem que ter muito cuidado com o que chega. Né? Acho que todos nós, independente se somos jornalistas ou não, temos que ter cuidado com aquilo que chega até a gente. E também nos questionar. Ah, mas que fonte é essa daqui? Veio de onde isso daqui? Ah, mas tá. Não, mas estava no grupo da família. Não, foi a minha mãe que mandou, foi a minha irmã que me passou. Não, não posso duvidar disso, né? Jamais. E a gente tem que ir nas fontes oficiais. O jornalismo ele trabalha com fontes oficiais. O que são fontes oficiais? São órgãos, por exemplo, se eu falo sobre saúde, hoje o maior órgão para falar sobre saúde é a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Vindo para o Brasil, eu tenho o SUS, o Sistema Único de Saúde, tenho as associações, a Associação Brasileira de, deixa eu ver aqui, Medicina Diagnóstica, a Associação Brasileira dos Dentistas, enfim. Eu tenho as entidades de classe que representam, que são especializadas nessas áreas. Então, assim, checar a informação. A pandemia trouxe... quer dizer, o coronavírus trouxe uma outra pandemia, que é a pandemia justamente do negacionismo, da desinformação. Mas a gente tem que ficar em alerta e, como comunicadores, nosso papel é esse, de oferecer de fato aquilo que tem ciência, né, que tem pesquisa, que tem embasamento e que caminha pela verdade, né? É isso, mas às vezes até os órgãos oficiais Falando em mentira. ciência aqui, viu, tem a Ticiana, ela que integra aí uma equipe muito bacana do governo do estado, nessa área de tecnologia. Ela é doutora nessa área pela Universidade Federal de Ceará, acredito eu. Se estiver errada, me conserta aí, viu, Tici? E colabora muito nessas ferramentas de informação junto à sociedade, né? Você acessa lá o site do governo na área de saúde e tem um chat, né? Que vai interagir junto com você, ela e outra equipe, né? Uma grande equipe aí por trás de tudo isso, né? Então, assim, tá aí, ó, uma ferramenta como essa que eu citei, né? Você tá num site oficial e você tem um chat que interage ao vivo com você de acordo com a sua pergunta. Isso é uma ferramenta que por trás dela tiveram perguntas que eram supostas, né? Feitas pelas pessoas que iriam acessar o site e tem o desenvolvimento dessa tecnologia baseado nas perguntas. E quais são as respostas? São respostas pautadas na ciência, respostas pautadas nessa área da saúde. Um exemplo prático, vamos dizer assim, né? A Jocasta Pimentel é conhecida mais pelo rádio, né? Mas também eu já vi na TV Terra do Sol, né? Eu queria perguntar para você, Jocasta, qual que você se identifica mais, né? Eu acho que eu até sei, mas eu queria que você dissesse qual que você gosta mais. Tem um rádio aqui do meu lado, eu vou dizer que eu me identifico com esse daqui. Né? Então, o meu berço é o rádio. Tive experiências com TV, assim, não descartaria um novo trabalho na TV, porque eu sou apaixonada por comunicação, mas a minha praia, vamos dizer assim, é o rádio. Bacana. Tá com algumas perguntas ainda aqui terminando já pelo tempo, mas eu queria perguntar assim, quais são os seus planos para depois da pandemia, Jocasta? Meu Deus, primeiro, não sei nem quando é que isso vai acabar. Mas, assim, é fato que a gente tem um novo estilo de vida, Carlos. Nós não somos os mesmos de 2019 para cá, né? Então, assim, acho que 2020 ele veio como um divisor para a humanidade inteira. E a gente está lidando com isso, temos que lidar da melhor forma possível, com muita responsabilidade, com muito pé no chão, apesar de, às vezes,
ou desânimo, né? Enfim, outras coisas. Beijo pra Nayane, ela que é social media, se garante nessa área, topíssima. Esses desafios que a pandemia impôs para a gente como um todo, serem assim um baque para muita gente, né? Essa crise que se instalou aqui, principalmente no nosso país, com muita coisa aí para ser vencida. Mas eu acredito que falando de jornalismo, não falando só da Jocasta, mas falando de jornalismo, a gente vai ter sim opções, e às vezes a pessoa fica dizendo, mas o cenário aqui, o meio jornalístico aqui no meu estado é muito pequeno, só se restringe a X, Y. Não, quem cria é você, né? Ainda mais hoje que a gente tem tanta ferramenta aí à disposição, à mão, vamos dizer assim. E aí, se você quer, né, quem está acompanhando aqui a gente, de repente, né, entrar nesse meio, não fica assim pensando que só tem jornal Y, jornal Z, e rádio X, rádio A, enfim. Não, você é que tem que ir, dar a cara a tapa mesmo, como se diz no popular, né, e fazer o teu nome, faz teu nome, né? É isso. E eu perguntei sobre isso, essa questão depois da pandemia, mas eu queria saber assim, os seus sonhos daqui para frente, Jocasta, tem alguns sonhos que ainda você ainda pretende realizar? Existe algum, ainda pensa em Não, realizar alguns sonhos? eu vou falar de coisas que eu estou trabalhando atualmente, né? Para além do jornalismo, eu quero muito aí também. Já tive experiência na pós-graduação da Católica, né? Como no exercício, vamos dizer assim, da profissão de professora, né? E quero terminar essa pós que eu estou fazendo já a terceira, acho que eu estou me sabotando, né? Para não ir para o mestrado, mas eu quero sim fazer o mestrado, também seguir essa outra carreira que eu diria que pode ser paralela ao jornalismo, inclusive. E estou fazendo aí, tem um projeto de um livro, que é da biografia de uma família, a família Iscariote, que é uma família lá do Rio Grande do Sul. Convidaram uma cearense para escrever, olha só. E vamos lá, os projetos são esses, né? Você falou em família, eu ia perguntar justamente isso, a questão da importância da família para você, né? Acho que para todos nós, mais do que nunca, principalmente nesse período, a base familiar tem sido o alicerce de muita gente, onde a gente pode se segurar, porque senão a gente se vê muito sozinho, né? Numa época dessa. E a família está perto das pessoas, né? A maioria das pessoas estão em casa. Quem não trabalha, eu sei que tem que sair todo dia, né, para enfrentar aí esse vírus e o que ele traz. Mas acho que a família, ela é fundamental. Não só num período difícil como a pandemia, mas sempre, né? No meu caso, eu moro com a minha mãe e, assim, tenho um relacionamento muito bom com a minha irmã. Meu pai faleceu, para quem não sabe, quando a gente era pequena, né? Mas, assim, elas duas são meu tudo. Então, acredito que, assim como eu, outras pessoas também se veem como esse cotidiano, como esse dia a dia familiar, ainda mais perto, né? Nós estamos assim muito próximos. Rola até aquela briguinha de vez em quando, né? Mas é isso, faz parte. E a Jocasta também, ela gosta, eu vejo muito, já acompanho ela, quer que ela tá com a camisa do time dela do coração, que é o Palmeiras, tá Tem torcendo, um né? monte de coisa aqui do Palmeiras, é que eu não vou me levantar, tô de short, Ó, gente. ó, Na live a gente fica na live a gente fica descalço, de short, né? Só bota uma blusa bonitinha, mas Agora sim, tem alguém se perguntando, gostaria de saber o que alimenta a Jocasta em termos de literatura, livros, séries, podcast. Minha nossa senhora. esse é o meu irmão, Neto, o psicólogo, viu? Ele lá de São Paulo, tá em São Paulo, ele tá, pode responder aí pra ele, se quiser. Menina, assim, séries, Outland no Netflix, viu? Outlander no Netflix. Adoro bastante. Podcast, tem um podcast do. Ai, eu sou péssima de lembrar nome. Mas é do Gustavo Vieira, procura lá no Instagram, Gus Vieira. Ele é muito bom, meu amigo, diga-se de passagem. Programa de rádio que eu gosto é o Missão Impossível da Jovem Pan, Lígia Mendes. Adoro. Deixa eu ver. Livros, assim, atualmente eu tô lendo coisas da minha área de pesquisa. Então, assim, não tô lendo literatura nesse momento, né? E exercício profissional é ralando aí, por várias horas, todo dia.
Acho que eu consegui responder um pouquinho. Tá aí o nosso ouvinte telespectador que fez essa pergunta para Jocasta, que está feliz com o Palmeiras, né? Campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Tem o Abel Ferreira aí, português, a minha idade, né? Eu tô com 41, a idade dele, 41 anos. É o Abel Ferreira, grande treinador, mais um português, né? No futebol brasileiro. Você acompanha muito ou é só aquela fã que vai, mas ou entende um pouco também, Não, Jocasta? assim, eu gosto de futebol. No momento eu não estou acompanhando, assim, sempre, né? Mas, assim, tenho assistido. Essa semana assisti jogo também do Palmeiras, né? Mas foi um jogo pequeno, né? Foi com um time. Foi no interior, inclusive por conta dessa questão, São Paulo está no lockdown, os estádios, né, não estão funcionando, obviamente, né? Então, os times, inclusive, é um grande desafio, né, para os times brasileiros terem que se virar, né, diante de tudo isso. Aí aparece o jogador com corona, e aí entra um substituto. É difícil para o futebol, tem sido muito difícil, né? Bacana, eu queria muitíssimo, obrigado, Jocasta, agradecer esse bate-papo que estourou um pouquinho o tempo da Jocasta, mas a gente, essas perguntas, consegui fazer todas, ainda teve outras aí do Neto e também essa questão do futebol que eu também falei um pouquinho. Eu queria agradecer você, Jocasta, que se dispôs hoje, uma sexta-feira da paixão, né, uma sexta-feira onde tudo está parado, todo mundo refletir nessa questão, quem é católico, a questão de Jesus Cristo, né, quem é católico, e você se dispôs aqui a estar conosco nesse bate-papo. Eu agradeço muito, obrigado, viu, Jocasta? Estamos aí à disposição, viu? Um abraço para todos que interagiram, participaram, acompanharam aqui a gente, desde as 7 horas, estão até agora. E já desejo aqui uma Páscoa abençoada para quem é cristão, quem não é cristão, que nós tenhamos, assim, dias melhores, né? O que a gente espera, que a gente fique na torcida, que essa vacina chegue o mais rápido possível ao maior número de pessoas. Eu acredito muito, Carlos, que o Brasil só vai conseguir sair dessa crise instalada e o mundo também, porque a situação não é só aqui, claro, óbvio, quando a gente tiver uma vacinação em massa e principalmente quando a gente se educar. A sociedade ela precisa se educar melhor. Ela precisa obedecer à ciência, obedecer às autoridades. Se é para fazer distanciamento social, vamos lá, vamos fazer. Se é para usar máscara, vamos usar, né? Óbvio, eu tô em casa, tô no meu quarto, eu não tô usando máscara. O Carlos também. Mas sempre que sair de casa, fazer uso da máscara, né, gente? Isso daí já tá mais que sabido por todos nós. Então, eu fico nessa torcida por dias melhores. Inclusive, eu encerro o programa informativo Dom Bosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, na 96,1, sempre dizendo isso, né? Que a gente está nessa torcida aí grande por uma esperança realmente aí que venham dias melhores para o nosso país e para o mundo inteiro com relação a esse vírus. Com certeza, já estamos vacinando aí quase 1 milhão por dia, já está chegando a um nível bem legal e em breve a gente vai estar festejando com a família, com os amigos. Quem gosta de balada vai para balada, quem gosta da missa vai para a missa. Quem gosta de futebol vai para o estádio. Isso. Com certeza. Quem gosta... Eita, falando de futebol, eu vou encerrar dando um beijo, um abraço para um corintiano amigo meu, padre Denis Acácio. Corintiano ama palmeirense, você não sabe. Ama demais, viu? Tchau, Carlos. Aglomeração, tchau, tchau, pessoal. Fica com Deus. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.